Saúde, força e fé para vocês. Estamos aqui em mais um episódio do CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. E hoje nós estamos com uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem um mise-en-scène, uma energia, uma aura muito positiva. É um grande companheiro dessa nossa jornada grande de trabalho. Trabalhou comigo na PwC. Ele é um dos maiores especialistas de varejo do Brasil. Nós estamos com o grande amigo Jorge Inafuco. Poxa, Rodrigo, muito obrigado aí por essa apresentação. É um prazer enorme aqui conhecer o seu espaço fantástico, o seu negócio. Você sempre foi um grande empreendedor, um grande empresário. Estou muito feliz de poder reencontrá-lo e a gente poder bater esse bate-papo. Uma grande satisfação minha estar contigo, porque você é um homem que tem uma presença de espírito muito positiva, viu? E eu vi uma coisa interessante essa semana no Instagram, num Reels que passou lá por mim, que diz assim: se você estiver perto de alguém que tem muito dinheiro o tempo todo, quando você acabar aquela conversa, não é necessário que você vai ter muito dinheiro. Idem uma pessoa de sucesso. Mas se você está perto de alguém que emana muita felicidade, com certeza você vai sair daquela conversa contagiado e feliz. Eu vou sair dessa conversa muito contagiado e feliz porque você é essa pessoa. E eu digo a você, em conjunto, que você é essa pessoa. Esse preâmbulo que tivemos aqui já me deixou num estado de alma diferente, muito mais elevado, com o meu código, minha energia é muito mais elevada. Meu amigo, muito obrigado. A gente vai começar aqui fazendo um break the ice. Sei que a gente já fez o nosso break the ice, mas a gente vai fazer. Nós temos uma pilha aqui de cartas na sua frente, que é uma pilha de cartas de Life Coaching. E eu tenho aqui uma pilha de cartas de Business Coaching. Então, você vai pegar uma carta dessa qualquer aí e você vai fazer uma pergunta para você mesmo, para o seu eu interior, e você vai responder essa pergunta aí para todo mundo que está nos assistindo. Puxa vida, já começou com uma pergunta bem difícil, hein? Em uma escala de 1 a 10, sendo 10 o mais alto, como você classificaria a sua qualidade de vida hoje? Olha, eu vou classificar como 7. Não que ela esteja ruim. Primeiro que eu gosto muito do número 7, os japoneses gostam muito do número 7, mas é porque eu acho que tem mais do que 2/3 bem encaminhado, mas a gente sempre merece estar melhor. Eu sempre falo, por melhor que a gente esteja, a gente sempre merece estar melhor. Então, minha qualidade de vida, estou muito contente com ela, estou feliz, né? Você falou bastante disso, mas eu acho que a gente merece mais e estamos juntos, a gente vai buscar esse quezinho que está faltando. Isso dá motivação para todos nós. Maravilha! Agora é a minha vez. Agora é uma pergunta azul de Business Coach. Quando você estiver com 90 anos, qual trajetória de sucesso você quer contar aos seus netos? De eu ter cultivado e preservado amigos. Aliás, isso eu vou juntar com a pergunta anterior, né? Puxa vida, a gente sempre se deu muito bem, você sabe disso, a gente já dividiu palco juntos, já palestramos, já tivemos em clientes juntos, e a gente ficou muito tempo sem se ver pessoalmente, né? Mantivemos contato, mas essa coisa de se ver, se abraçar, bater esse papo, a gente tá há mais de 3 horas batendo papo aqui antes de começar. Puxa vida, né? Eu fiquei muito contente de perceber que apesar desse tempo sem nos encontrarmos pessoalmente, é isso, parece que a gente se encontrou semana passada, é muito caloroso, muito afetivo, um super anfitrião, mas eu queria contar essa história, tipo assim, olha gente, o sucesso tem muito a ver não só com aquilo que você conquista, mas aquilo que você constrói junto com as pessoas, constrói junto com os amigos. E ter amigos de tanto tempo, né, competente, gente do bem, acho que é um tesouro. É um tesouro imensurável, né? Ter amigos vale mais do que dinheiro no banco, né? Com certeza. Aquela velha frase lá. Jorge, nesse nossa caminhada junto, e eu te acompanho nas redes sociais, de vez em quando a gente troca uma mensagem, o varejo ele vem, você como especialista do varejo, te considero aí um dos principais especialistas no varejo no Brasil,
O varejo, ele houve uma mudança muito grande aí nesses últimos 10 anos, né? A entrada da questão do marketplace, Mercado Livre, a venda na internet, que basicamente mudou totalmente a configuração do varejo. Depois veio a pandemia e você vem transitando bastante nesse âmbito aí de varejo, orientando vários varejistas aí a sobreviverem e a fazerem um upscaling nas suas vendas, né, na sua gestão. Você teve há pouco num evento muito importante em Nova York, que deu um flash talvez global de como é que está as tendências globais do varejo. Se você puder compartilhar aqui conosco essa experiência sua recente em Nova York com esse evento de varejo, seria muito importante para a gente aqui. Claro, vai ser um prazer. Você está falando da NRF, que é a National Retail Federation, tem um evento que se chama Big Show, que é realizado há 115 anos. É um evento secular, sempre na cidade de Nova York, no mês de janeiro. E que os brasileiros amam. Para você ter uma ideia, são mais ou menos 40 mil visitantes nesse evento da NRF, 3 mil brasileiros. O Brasil é a maior delegação estrangeira presente no evento. E um evento que é realizado há 115 anos, muita gente pode achar que é mais do mesmo. Às vezes é. Às vezes tem algumas edições que você fala, esse ano não está tão diferente em relação ao ano passado. Mas a edição de 2025, que aconteceu agora em janeiro, muita gente andou falando que achou mais do mesmo, eu não. Eu achei esse evento muito impactante, a começar pelo título, Rodrigo. Game Changer, virando o jogo, né? A mudança de jogo. Como é que você vira o jogo? A gente está falando de que varejo que está virando o jogo? E o varejo que está virando o jogo é um varejo que ele não se vê mais como físico, não se vê mais como digital. Você falou muito bem, de 10 anos para cá, o varejo mais tradicional, o varejo mais maduro, que era aquele baseado principalmente em lojas físicas, sofreu um baque muito grande com a ascensão vertiginosa, muito rápida, dos canais digitais, dos e-commerce, dos marketplaces. Quando a gente tá falando agora de a virada do jogo, a gente está falando desse varejo, entre aspas, mais tradicional, conseguindo gerar valor, conseguindo gerar riqueza, conseguindo gerar mais resultados. E olha que interessante isso. Esse varejo, que começou como loja física, quando ele pensava o seu futuro, o sonho dele era ser digital, né? Então se falou por muito tempo do figital, que é o físico com o digital. E o que os varejistas mais tradicionais estavam tentando fazer, Rodrigo? Eles pegavam as tecnologias dos canais digitais e tentavam embarcar isso na loja física. Fazia um híbrido. Mas, ao fazer isso, eles supervalorizavam os benefícios dos digitais e começaram a matar, assassinar algumas vantagens que o varejo físico tinha, tá certo? Então, criou-se um Frankenstein, mas com um resultado inferior àquilo que a gente tinha antes como experiência do cliente. O que é essa virada do jogo? Essa virada do jogo, pouca gente se atentou a isso, tem a ver, por exemplo, com o Walmart nos Estados Unidos. Eu falo que pouca gente se atentou a isso, porque muita gente acha o Walmart um dinossauro, um elefante branco, mas o Walmart, em 2024, teve uma valorização na Bolsa Americana de 80%. Foi uma das 5 maiores corporações, né, das grandes empresas, não as startups, porque aí o crescimento é vertiginoso, mas das grandes corporações, foi uma das 5 maiores valorizações do mercado americano. Valorizar uma empresa do tamanho do Walmart em 80% na Bolsa de Valores é um crescimento digno de qualquer Big Tech, né? Como é que o Walmart conseguiu fazer essa virada de jogo? Porque falou assim, espera um pouquinho, não adianta eu querer pensar que eu sou um patinho feio com lojas físicas ultrapassadas e eu ficar embarcando tecnologia. Isso é um remendo, isso não fica legal. Então vamos zerar um pouco desse jogo. Deixa eu pensar o que tem de tecnologia e deixa eu pensar o que eu tenho de vantagem na loja física e eu vou fazer agora algo pensado, mais focado na experiência do cliente.
A palestra de abertura da NRF foi do CEO do Walmart dos Estados Unidos e a vice-presidente da NVIDIA para a área de varejo de consumo. E por que isso é tão relevante, né? Porque eles tiveram uma experiência fantástica de começar a usar. NVIDIA é aquela empresa que está bombando por conta da inteligência artificial. Começaram a usar isso para como é que eu melhoro, por exemplo, minha gestão de armazéns, minha gestão logística, não é? Nesse sentido, a inteligência artificial, comparada com 2024, do que a gente viu na NRF, parece que deu um passinho atrás. À primeira vista, mas na realidade não deu um passinho atrás. O que eles fizeram foi uma visão mais realista de onde é que eu vou usar a inteligência artificial. Por que isso é tão sintomático e foi a palestra de abertura? Porque o Walmart não buscou uma Big Tech para fazer esse experimento. O Walmart também não buscou uma startup. Ele buscou uma empresa de tecnologia outlier, né? Porque a NVIDIA não é uma Big Tech, ela corre por fora. Só recapitulando um pouquinho, a NVIDIA era famosa pelo quê? Pelos games. Todas as pessoas que jogam game nos computadores, logo querem saber, a placa gráfica é de quem? É da NVIDIA, porque a NVIDIA fazia as placas gráficas. Todo game precisa de muita imagem, né? Tem lá os movimentos, então ele usa um processamento muito mais poderoso do que a gente que fica usando Office. E a NVIDIA, que ficou muito competente em fabricar esses tipos de componentes, quando entra a inteligência artificial, que é um consumo massivo de processamento de dados, ela tinha muito expertise para fazer isso. Então, o Walmart foi atrás de uma empresa que teve origem em games para poder melhorar a sua operação, ao invés de ficar copiando o que estão fazendo, por exemplo, os marketplaces, entrega no mesmo dia, né? Um dos consultores que dá a palestra, fenomenal, o Lee Peterson, ele disse na sua palestra na NRF que, para os varejistas, vocês nunca vão conseguir entregar mais rápido do que a Amazon. E aqui no Brasil, nenhum varejista vai conseguir entregar mais rápido do que o Mercado Livre. Esse jogo a gente perdeu como varejista, né? Os marketplaces são mais competentes. Mas, em compensação, nem a Amazon, nem o Mercado Livre vão conseguir entregar uma experiência de compra mais agradável, com mais conteúdo, né, com mais propriedade, com mais assertividade, do que a gente que tem uma visão de varejo físico, de varejo loja. Então, acho que, de fato, tem uma virada de jogo. Mas para quem tem olhos atentos, quem está sensível a olhar esses cenários com novos olhos. Primeiro nível de varejo, por exemplo, eu morei no México 2 anos e trabalhei para um varejo. Antes de iniciar minha carreira em Big Four, fui o Head de Tax no grupo Electra, que é uma rede de varejista que se assemelha a uma Magazine Luiza, né? Só que, na verdade, o business da Electra no México e no mundo, na Latinoamérica em que eles trabalham, infelizmente não deu certo no Brasil, por causa das nossas leis trabalhistas. Eles têm um banco por trás e o banco financia todas as compras dos consumidores em 52 semanas. No México, a visão de pagamento é semana. E é um público que não tem conta bancária. Abre conta lá no Banco Azteca, que é Electra, e financia isso aí. A expectativa desses caras do Brasil, quando eu comecei a trabalhar para eles, isso lá 2008, 2009, me fez viver no México 2 anos, era abrir 1.500 lojas de varejo para vender linha branca, linha marrom, TV, geladeira, isso aí. Hoje a gente vê que o consumidor, quando quer comprar, quero começar a nossa conversa nesse nível aí, o varejão de rua, né? Que hoje, como hoje Ventura, eu ainda vejo Magazine Luiza, né? Você vai no Nordeste, tem lojas físicas de que vende máquina de lavar, geladeira, televisão na rua. Isso aí, você acha que isso vai morrer completamente? Porque hoje, isso aí com a venda online está se deteriorando muito. O cara ir numa loja e comprar um sofá, comprar uma geladeira, comprar uma TV, né? Então, para a gente for começar esse passeio aqui, o que é que vai acontecer para os próximos 5 anos com essa loja de rua? Depois a gente queria entrar na questão do shopping. Loja de rua, uma rede como Magazine Luiza. Essas lojas de rua ainda nesse que você me apresentou, tem saída? Tenho, acho que são
todos os canais de varejo têm as suas características, as suas fraquezas, as suas fortalezas. O grande ponto é até que ponto a gente está conseguindo comunicar, entregar para o cliente as nossas fortalezas. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo: você imagina na virada do século 20 para o 21, anos 2000, começou a ter o serviço de streaming de música. Então você imagina quem era um roqueiro, ou um pagodeiro, ou um cantor clássico, qualquer tipo de artista que estaria começando a sua carreira nos anos 2000, falar: "Puxa vida, agora que eu estou chegando para a festa, acabou, não vou mais vender CD, não vou mais vender DVD, porque agora é tudo nos serviços de streaming". Então, no primeiro momento, qual era a sensação? "Puxa, acabou o meu grupo, acabou a minha banda, né, acabou o meu, pagode", porque as pessoas vão consumir por assinatura e aí vão ter lá milhões de músicas. Hoje, se nós fôssemos artistas, né, tocássemos, cantores, onde é que estaria o dinheiro? Hoje o dinheiro da música dos artistas está nos shows ao vivo, tá certo? Então olha que interessante, não só não matou essa indústria, como supervalorizou o real, o humano, né. Semana passada teve o show do Simple Red, não é? Cada vez que, né, você pega lá o Raça Negra, né, tá todo mundo voltando a fazer os seus shows, né. Gilberto Gil, as grandes turnês, Skank, Titãs. O dinheiro hoje dos grupos musicais está exatamente em gerar os shows ao vivo, e aí eles fazem aonde? Em estádio, né, botam 30.000 pessoas para assistir um show. Depois tem uma gravação, eles mesmos vão administrando essa repercussão, fazendo os cortes, tá certo, desse conteúdo nas suas próprias redes. É assim que monetiza. Então, uma indústria que parecia que iria morrer há 20, 25 anos atrás, hoje é onde está o dinheiro. O mesmo vale para a loja física, né. Aquela loja física que não se reinventa, que insiste com os mesmos padrões, os mesmos procedimentos, as mesmas vendas, as mesmas entregas, terá sempre os mesmos resultados. Então existe oportunidade sim, não é só digital, não é só física, mas é parar para pensar um pouquinho de que forma eu viro o jogo. Essa eu acho que foi a provocação da NRF. Como é que você vai virar esse jogo? Você está contente, você está bem? Ótimo. Mas se você não tiver, o que você vai fazer? O que você pode fazer para virar esse jogo? E aí tem muitos aprendizados, muitos insights dessa NRF. Você citou serviço financeiro. Então, teve um boom de serviço financeiro no varejo há uns 30 anos, então 20 anos talvez, era muito legal os varejistas emitirem cartão private label, depois vendia a carteira para as grandes operadoras. Então, era assim que se ganhava dinheiro. E aí, muitos varejistas perderam a janela de oportunidade, acabaram ficando com os cartões, não conseguiram vender naquela época, e aí acharam que era um péssimo negócio. Mas olha que interessante, Rodrigo, serviço financeiro no varejo está voltando a ser um grande business, está voltando a ser uma grande estratégia para eu rentabilizar as minhas operações. Mercado Livre, o braço financeiro do Mercado Livre é um outro business. E aí talvez seja o canal digital de um gigante muito competente como o Mercado Livre ter percebido que, opa, serviços financeiros para o canal digital é um baita de um negócio. O varejo físico, hoje até um pequeno ainda é um pouco difícil, mas um médio varejo é possível ele ter sim, de fato, uma unidade de negócio, de serviços financeiros, com baixo risco e com lucratividade. Uma estratégia que o Mercado Livre fez, que eu achei fantástica, e até uso ela, que é o mercado crédito. Se você está com o cartão ali apertado, ou está com o cartão cheio, mas você tem lá, quando você entra no seu site Mercado Livre, né, Mercado Crédito, você tem lá já pré-aprovado, cara, você vai lá e compra um negocinho que você está precisando no Mercado Livre, sabendo que vai chegar e compra. Sabe que tem um jurozinho ali, mas o desejo de compra e ter ali já o crédito aprovado, sem você precisar nem cadastrar um cartão na plataforma e você comprar e receber, eu já usei bastante isso do Mercado Livre, esse Mercado Crédito, bastante.
Sim, fantástico. Esse é o aprendizado que eles tiveram com o Grupo Electra, por exemplo, né, que tiveram com vários outros varejistas que viam no financiamento uma grande oportunidade de se fazer negócio e de permitir, né, você viabiliza a sua operação comercial, mas tem um ganho financeiro, ele deixa um resultado azul positivo na última linha. A experiência no Brasil, eu já nunca trabalhei para o Mercado Livre, mas já prestei serviço para a Amazon. Essa experiência que eles tiveram de integrar essa logística rápida no Brasil, um país continental como esse aqui, que é que isso impactou para quem está fora desse circuito do Mercado Livre? Porque o que é que a gente vê hoje? Os grandes fabricantes hoje, Samsung, não sei se Apple está lá, porque Apple no Brasil é representação, né? Mas todos os grandes fabricantes de eletrodomésticos hoje estão com loja dentro do Mercado Livre. Você compra uma TV vendido por Samsung, entregue por Mercado Livre, dentro do Mercado Livre. Essa experiência que eles hoje fazem dessa aceleração logística, talvez um investimento bilionário nisso aí, que é que se impactou? Porque essas empresas estão tudo correndo para dentro dessas plataformas também. Primeiro pelo sucesso, né, o brasileiro adora fazer compra na internet, nós somos um povo muito conectado, estamos sempre online, então tem o efeito do Oscar, né, eu gosto sempre de dizer, Fernanda Torres lá, concorrendo ao Oscar, aí você via lá postagem da Kate Winslet, né, que é uma super atriz, fez Titanic, estava concorrendo ao Globo de Ouro, ela faz uma postagem lá, 5.000 likes, né, aí a Fernanda Torres faz um comentário lá, 30.000 likes, ela faz um comentário no dia seguinte, 250.000 likes, faz o terceiro comentário, 2 milhões de likes, tá certo? De views no comentário da Fernanda Torres, porque nós brasileiros adoramos estar conectados, adoramos a internet. A excelência do Mercado Livre, os processos operacionais é algo fantástico, fantástico, fantástico. São muito competentes. A indústria, que já vinha no movimento, na PwC a gente falava muito disso, Rodrigo, né, você se lembra disso? Do movimento DTC, Direct to Consumer, vender direto para o consumidor final, as grandes indústrias perceberam que o canal e-commerce, as plataformas, os marketplaces, como o Mercado Livre, seria uma grande oportunidade de eu ser visto, de eu me colocar à disposição. Porque no final do dia, o que a gente quer é vender para o consumidor final. A gente quer que o consumidor final, o cidadão lá na ponta, consuma os nossos produtos e serviços. Eu tenho um amigo, o Maurício da Capgemini, que ele diz que tudo é varejo. Eu gosto muito dessa expressão, porque a ideia de que um negócio é B2B, no fundo ela é ilusória, porque numa cadeia, mesmo sendo uma empresa B2B, eu vendo chapa de aço para uma indústria, meu negócio é B2B. Eu vendo minério de ferro para uma siderúrgica, meu negócio é B2B. Só que esses produtos entram numa cadeia de produção e lá na ponta vai ter quem? Um consumidor final. Então, tudo é varejo nesse sentido. Tudo vai entrar num ciclo, numa cadeia econômica de varejo, né? Então, esse microfone, esse metal que foi extraído lá desde o minério, em algum momento ele chegou para ser vendido aqui para você, no final dessa cadeia de consumo, você comprou numa loja, ou comprou num canal digital ou numa loja física. E aí a relevância de qualquer indústria, de qualquer segmento, entender o varejo, porque no final tudo vai acabar numa operação de varejo, ela é fundamental para uma indústria, uma grande indústria. Claro que é importante ela também estar no canal do marketplace, porque alguns consumidores gostam de comprar no canal marketplace. Depende sempre da situação. Eu acho que não existe aquele consumidor que é 100% online e compra no canal digital, compra em e-commerce, e assim como não existe o consumidor que é 100% físico, compra 100% em loja, tá certo? A gente mistura tudo, a gente faz várias interações com a marca. Eu posso ir numa loja para conhecer o produto, não comprar naquele momento, mas fica na minha lembrança e de repente eu estou olhando um post, aparece a propaganda desse produto e eu posso comprar online, tá certo? Só que para eu ter gerado esse desejo foi no canal
físico, foi numa loja. O inverso também é verdadeiro. Eu gosto de dar um exemplo, se é assim, vamos ter um grande prédio, um grande, investimento imobiliário. Vamos vender apartamento de R$ 5 milhões, cada unidade. Prédio inteiro, apartamento um por andar, daqueles que você estava me falando, né, apartamento aí de 1.000 metros, vai custar até mais do que 5 milhões, mas vamos pensar em R$ 5 milhões. Eu quero contratar melhor time de corretores, o melhor time de marketing, os melhores arquitetos, o melhor buffet, o melhor champanhe para fazer o lançamento. Ok? Ok. Pergunta que eu vou fazer: quem vai cuidar do WhatsApp? Por quê? Por que você está preocupado em quem vai cuidar do WhatsApp? Se é um apartamento de 5 milhões, tá certo, né? Com os arquitetos e tudo mais tal. Porque eu vou dizer: olha, você pode ter os melhores corretores, mas muito provavelmente alguém vai ver o programa, o lançamento, vai querer um WhatsApp para perguntar quanto custa o apartamento. Mesmo você falando, custa 5 milhões. Custa 5 milhões e tem uma jacuzzi na varanda. As pessoas vão querer perguntar quanto custa, e vão querer perguntar: tem mesmo uma jacuzzi na varanda? E alguém vai ter que responder isso no WhatsApp. Então, claro que a pessoa não vai falar: vou fazer um Pix de 5 milhões e vou te mandar. Mas a negociação, a forma de atender, o início da venda ou o final da venda, por incrível que pareça, vai passar pelo WhatsApp. Então não adianta você ter os melhores corretores, negociadores, equipe de marketing do Brasil ou do planeta, se quem for cuidar do WhatsApp for alguém que você não teve o devido cuidado de preparar e de orientar. Então o WhatsApp é muito importante e relevante em qualquer jornada de compra, em qualquer experiência. Até os médicos, né? O grupo profissional dos médicos, que é um pouco mais reservado, imagina, né? Eu converso com o meu médico pelo WhatsApp, tá certo? Peço informação, a gente troca informação. Recebo receita, tá certo? Pelo WhatsApp. Hoje a gente pode pedir uma receita, o médico manda no meio digital e você vai lá na farmácia, né, e realiza a compra com uma receita digital. Então, olha a importância que tem o WhatsApp. Não adianta você contratar lá, né, um profissional desqualificado que você não dá a mínima orientação e achando que ele é o patinho feio dessa história toda. Não, ele é muito relevante. Ou a robotização do WhatsApp, né, que hoje a gente vê bastante, a inteligência artificial. Fiquei impressionado quando foi há uns 2 dias atrás, no Facebook, agora tem o Facebook não, perdão, no Instagram, o IA Meta, que veio começar no Facebook, agora está no Instagram. Aí diz assim: crie o seu avatar virtual de IA. Eu criei lá, consultor tributário, host de podcast, cara, ficou bonitinho o negócio. Você pergunta lá, fica uma IA que fica online, 104 horas. Eu comecei a fazer pergunta de tributos lá e estou treinando ele lá. Isso dentro do Instagram hoje, olha só. É muito interessante. Uma coisa que eu queria trazer para você, tem essa questão do WhatsApp que você falou, que é fantástico, e hoje cada vez as IAs vão tomando conta, se plugando no WhatsApp para responder até determinado nível, aí chega um determinado nível, passa para um ser humano, né. Isso daí também é uma coisa que vai ser explorado muito, eu acho que daqui para frente, os próximos 5 anos, eu acho que isso vai explodir, esse atendimento via IA, né. Agora, um fenômeno, voltando a esse espectro da Amazon, sobretudo do construto do Mercado Livre, que eu acho que o Mercado Livre, em termos de venda, está na frente da Amazon no Brasil, né, em termos logísticos. Foi essa sacada que eles tiveram, que eu considero como a uberização da logística. Porque a grande preocupação do varejo, eu trabalhei na indústria, trabalhei na Skin Cariol, um dos maiores custos que tínhamos lá na Skin Cariol para distribuir cerveja era a logística. Caminhão, frota, ajudante, encargos, salários e todos os problemas que tem uma logística, acidente, seguro, tudo, né. Mas aí o Mercado Livre veio com essa uberização, que contrata um terceiro, que você se cadastra numa plataforma XYZ do Mercado Livre, com o teu carro pessoal, você faz as entregas do Mercado Livre e tem uma meta. Aí eu conversei com um cara desse um dia e disse assim: "Cara, qual é a vantagem de você fazer essas entregas? Deve ser cansativo ficar o dia inteiro rodando isso aí, e em vez de ser Uber". Aí o cara falou: "Cara, a questão aqui é o seguinte, eu ganho pouco aqui nessas entregas, mas eu sei quanto no final do dia eu vou ganhar. Então,
é uma coisa que se eu escalar, eu sei que fisicamente eu tenho X todo mês botando as entregas. Diferente no Uber que eu posso rodar, 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 queimar combustível e não fazer isso aí. Então, essa uberização, não sei a que ponto isso está regulamentado em termos de trabalhista, que sempre é um problema no Brasil, né. Então eu queria ouvir isso, um pouco a tua visão sobre isso, se isso também, não platina para esses outros tipos de varejo, essa uberização da logística para fazer essas entregas que hoje, para mim, quem está na frente é o Mercado Livre. Eu não tenho conhecimento se a Amazon faz isso também. Não sei, deve fazer, mas Mercado Livre eu já vi até carro particular logô marcado lá com Mercado Livre, não sei como é que é isso aí. Eu moro no interior agora, né, saí da cidade de São Paulo e estou morando numa cidade aqui próxima. E é muito interessante porque, claro, né, a gente acaba fazendo amizade com o operador do Mercado Livre local, e é pai, mãe e filho. Os 3 da família são 3 carros e trabalham para o Mercado Livre, porque eles atendem as cidades da região, né, então virou um negócio familiar inclusive, não é. Eh, uma das coisas importantes, aliás, preciso até, retomar um contato, uma farmácia de uma cidade do Brasil Central entrou em contato comigo, porque eu dei uma entrevista para um canal farmacêutico, falando dessa questão de que eu sou de uma geração que via a logística no varejo como algo menor. Ninguém queria cuidar da logística, a gente queria cuidar da parte comercial, operação de loja, marketing, mas da logística ninguém queria cuidar. Hoje, logística para qualquer operação de varejo é crucial. Então, quem vai cuidar hoje da logística, você ser escalado para cuidar da logística de uma operação de varejo, isso é sinal de reconhecimento, né? Porque o varejo aprendeu a dar o devido valor a isso. Porque o varejo, antes de mais nada, além de uma operação comercial, óbvio, é uma operação logística, né? Porque eu estou pegando tudo que está sendo produzido e no final eu entrego, vendo individualmente, por isso que é varejo. O português de Portugal chama o varejista de retalhista, né? A gente fala varejo, em Portugal é retalho, porque é isso, a gente corta, a gente fraciona para poder entregar isso individualmente. E isso é uma operação logística, né? Quando eu pego um monte de mercadoria, fraciono para poder entregar. E eu estou dizendo isso porque, claro que o Mercado Livre opera em grandes cidades, tem essa repercussão toda, mas um desafio que eu faço sempre para os varejistas locais é: por que você não é o varejista de melhor logística da sua cidade? O que significa isso? Se eu consigo ter uma logística para entregar os meus produtos, eu também podia entregar o pão, também podia entregar o remédio da farmácia, também poderia entregar as compras de papelaria. Eu poderia ser o meu operador logístico da cidade, da região, e isso teria um valor para além da minha loja, para além do meu negócio. Ou seja, a gente podia ser um Mercado Livre local, não só para compras online e marketplace, mas para compras pelo WhatsApp. O WhatsApp, eu sou muito fã do WhatsApp, mas muito fã, né? E eu e a torcida do Corinthians, né? Porque a penetração do WhatsApp nos celulares dos brasileiros é algo absurdo. Então, o WhatsApp deve estar presente em 99% dos celulares dos brasileiros. A gente pode ter vários outros aplicativos que nem todos temos, né? Então, a Waze, que é muito usado, mas nem todo mundo tem um Waze, né? Agora, com certeza, 99% de todo mundo do Brasil inteiro que está nos ouvindo, que está nos assistindo, tem o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp você faz pedidos, tá certo? Você pode até fazer pagamento, né? Eu compro lá fruta e verdura, a pessoa entrega lá em casa e me manda o valor, eu mando um Pix, faço um Pix e mando um comprovante pelo WhatsApp. Acabei de fazer uma operação de e-commerce. É uma operação de e-commerce, de comércio eletrônico. Fiz o pedido para a pessoa, ela pega a fruta e verdura, separa, entrega em casa, deixa o valor, dá um bilhetinho com o valor, né? Vai embora, eu vejo, faço, né? E não estou usando nenhuma plataforma. Então eu estou dizendo que a gente pode olhar essas experiências. Ah, mas isso é só para empresa grande? Não, eu poderia ser o operador logístico com excelência do Mercado Livre para todo o comércio da minha região. Isso é um outro business.
além da minha empresa varejo, eu posso ser um grande operador logístico, eu posso ter uma unidade de serviços financeiros. Olha só, uma empresa comercial, eu posso desdobrar em 3 unidades de negócio. Só que isso eu só consigo fazer porque eu já tenho uma empresa comercial. Eu tenho os clientes. Isso me abre a possibilidade de fazer os outros serviços. Eu sou muito fã do livro Gestão do Amanhã, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, onde eles falam do motor 2. O motor 2 é exatamente essa possibilidade de você gerar negócios mais inovadores, mais exponenciais, a partir de um negócio âncora, originário, core, que era o motor 1, tá certo? Então eu posso ter vários motor 2, e esses motores 2 geralmente são aqueles que me trazem maior rentabilidade e também onde estão as oportunidades. Então, existe essa possibilidade de eu enxergar o varejo como uma grande operação logística, como uma grande operação financeira e gerar valor com isso. Isso tem a ver com aquela virada de jogo que a NRF começou a trazer para a gente, né, como provocação. Eu andei lendo nos últimos meses aí que a Amazon está matando as farmácias nos Estados Unidos. O fenômeno está acontecendo lá. Aquela rede Walgreens me parece que está pedindo falência ou proporcional à recuperação judicial lá nos Estados Unidos, porque me parece que a Amazon está em junção ou está se juntando, está adquirindo muitas empresas da área de health. E hoje, provavelmente nos Estados Unidos, se começou uma tendência de comprar remédio pela Amazon e chegando lá rapidão. E essa moda está começando a chegar no Brasil. Eu nunca tive essa experiência de comprar medicamento na Amazon, por exemplo, né? Sou ainda aquele tradicional que quando precisa, graças a Deus, eu preciso pouco de remédio hoje, cara, da dieta Grace, sou o pior cliente de farmácia, mas quando eu preciso de alguma coisa de farmácia, eu vou na farmácia. Mas muita gente, sobretudo pessoas que têm talvez um nível maior de usar a plataforma Amazon especificamente, eu vejo esse fenômeno mais na Amazon, muita gente está comprando medicamento direto da plataforma digital. Talvez, mas creio, tenho certeza que o Mercado Livre também deve estar vendendo aí bastante remédio. E isso vai causar um esvaziamento nas farmácias a longo prazo, como já está causando, se está causando no Walgreens nos Estados Unidos, que deveras aqui, né? E eu queria que você trouxesse para essa esteira aqui de produção de conhecimento esse fenômeno que está chegando no Brasil, cada vez a população até mais simples, sabendo que compra um medicamento mais barato no Mercado Livre ou na Amazon e está fazendo uso disso e chegando ao medicamento. Ótimo exemplo que você trouxe para a gente bater esse papo, né? E aí eu acho que a gente tem que tirar o chapéu e valorizar a experiência brasileira. O problema do Walgreens nos Estados Unidos são vários, né? Primeiro que a Amazon, com a excelência dela, a competência deles fazerem essa entrega, fazerem esse atendimento, né, com uma rapidez, assim, uma precisão impressionante, como o Mercado Livre. O Mercado Livre tem esse padrão também, excelência lá em cima, aqui no Brasil. No nosso grupo, né, eu sou um dos curadores do grupo da Central do Varejo, a gente levou 210 empresários executivos do varejo para participar da NRF em Nova York, e a gente conseguiu visitar um CD da Amazon nos Estados Unidos. Aquela coisa que a gente vê em filme, né? Uns robozinhos que pegam as prateleiras, tá certo? Ele não movimenta a mercadoria, ele movimenta a prateleira toda com as mercadorias, com um robozinho que parece aqueles aspirador de pó, né? Que fica autônomo, né? Aqueles robozinhos de aspirador de pó que é redondinho e fica passando no chão, ele parece isso. Só que, claro, aguenta 300 quilos. Aquele robozinho parece redondo, entra embaixo da prateleira, levanta a prateleira, suspende, aguenta 300 quilos e sai andando pelo CD, tá certo? Carregando a prateleira com as mercadorias. Então, um nível de automação, de tecnologia fantástico. A Amazon no Brasil não tem essa tecnologia, porque também não tem esse volume todo, né? Não preciso dizer que é um investimento bastante alto. Mas além das farmácias perderem nessa competição da
da comodidade do serviço da entrega, tem também a questão dos furtos, né. Então, começou a ter muitos furtos nas farmácias, americanas, aí você começa a trancar os remédios tudo dentro do balcão, acaba o autosserviço, né, então o modelo ficou muito, em xeque nesse sentido. Por que que eu estou dizendo isso? No Brasil, se pegar o líder do mercado da farmácia, do varejo farmacêutico, é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil entrega na sua casa em até 4 horas. Em alguns casos, ela entrega em 1 hora. E por que que ela consegue fazer isso? Ela não tem o CD da Amazon, que eu vi lá nos Estados Unidos, aquela coisa toda automatizada com aqueles robôs que parece de filme de ficção. Mas ela tem as lojas físicas. Então ela não tem um único CD numa cidade, né, vizinha aos grandes centros urbanos. Ela tem vários CDs, que são as lojas físicas que ela possui. Então, por isso que ela consegue te entregar, muitas vezes, em 1 hora, porque ela tem a sua equipe de motoboys, não sei se é própria, ela pode até ter uma equipe terceirizada, contratar uma empresa que administre esses office boys, cobra frete, tá certo? É um frete muito barato, né, fácil de você, poder pagar, assim como o e-commerce, os marketplaces cobram frete. No início, foi muito difícil, cobrar frete, ninguém queria pagar frete. Então os marketplaces, os varejistas, quando vendiam nos seus e-commerce, tinham que pensar como é que eu absorvo, o custo do frete. Mas os próprios marketplaces começaram a educar o consumidor de que: "Puxa vida, ó, eu preciso te cobrar um valor aqui razoável, porque senão eu não consigo te entregar o serviço com excelência". Então hoje, a maior parte das compras nos e-commerce se paga frete. Então isso foi importante para o varejo físico. Então a Raia Drogasil cobra frete para te fazer a entrega, mas te entrega em até 4 horas, em muitos casos em 1 hora. Essa excelência é maior do que qualquer e-commerce, do que qualquer marketplace vai conseguir. Mas isso só é possível para a Raia Drogasil, porque ela tem essa capilaridade de mais de 1000 lojas, senão ela não conseguiria fazer. Esse é um grande exemplo que mostra como é que a gente não pode brigar com o físico e com o digital. Não pode achar que um é melhor que o outro. A gente tem que aprender o que cada um tem de melhor e pensar como é que eu uso isso para conquistar o meu cliente, para fidelizar o meu cliente. Então isso para te falar que as farmácias no Brasil, por enquanto, ainda estão muito bem, estabelecidas. Hoje, nesse exato momento, que é março de 2025, a maior preocupação das farmácias é a concorrência com supermercados, porque os supermercados vão poder, vender os remédios, medicamentos, OTC. Então, antigripal, você vai poder comprar numa prateleira de supermercado, por exemplo, né. Hoje isso não é possível, mas em março de 2025, o a classe política, né, está abrindo essa possibilidade, essa discussão toda, né, que deve avançar do canal do varejo alimentar poder vender, uma classe de medicamentos. Então as farmácias estão olhando isso com preocupação, porque é perda de receita para elas. Mas em relação aos marketplaces, estão muito bem, protegidas ainda, muito bem, posicionadas estrategicamente. Isso é uma descorrupção, o retail de supermercado comprar remédio, porque aí me preocupa matar a farmácia de bairro. Porque todo mundo vai ao supermercado. E lá no supermercado, o poder de compra de um grande varejista desse supermercado, teoricamente, esse medicamento vai estar mais barato do que numa farmácia de bairro. Mas olha que interessante, né? Então tem espaço ainda para farmácia de bairro? Tem. Se ela quiser vender antigripal, quiser focar nesse negócio, ou o mesmo mix que ela vendia há 20 anos atrás, aí eu acho que não. Mas um exemplo, uma indústria muito forte e que cresce 2 dígitos ano a ano, faça chuva ou faça sol, e a perspectiva para os próximos 10, 20 anos é muito grande, é toda a indústria de cuidados pessoais, de perfumaria e cosméticos. Coisas que o supermercado vende, né? Mas por que que a farmácia de bairro não é o grande ponto para isso? Por quê? Todos nós provavelmente consumimos hoje, em 2025,
mais produtos de cuidados pessoais, higiene pessoal, cosméticos, do que a gente consumia há 10 anos atrás. Muito provável. Por exemplo, né, a gente usa a barba. Eu sempre gosto de brincar que para cabelo eu sou que para cabelo eu sou racional e sou econômico. O que significa? Meu shampoo é o mesmo há 20 anos, tá certo? Eu espero, compro na promoção e eu compro o frasco de 400, se bobear, de 700 ml, tá certo? Que é para durar, comprar mais barato. Então eu sou racional, sou econômico para shampoo. Mas para barba, eu sou facinho. O que significa? Ah, eu vou lá na barbearia, estou fazendo a barba. Aí o profissional fala: "Ah, sua barba tá seca. Tem um óleozinho aqui que você coloca uma gota, esfrega e passa, e vai hidratar a sua barba, tal". Então, assim, sei lá, se o shampoo custa R$ 30, 700 ml, esse frasquinho de 30 ml custa 40. Eu compro, né. Eu sou mais suscetível, né, eu sou mais influenciável por esse tipo de produto. Pergunta: a sua farmácia de bairro tá vendendo óleozinho para barba? Ou só tá querendo vender aparelho de barba descartável o mais barato possível? Aparelho descartável mais barato possível é, sei lá, R$ 7, 2 aparelhinhos. Eu tô brigando lá por centavo para vender mais barato do que o meu concorrente. Mas e óleo para barba? Tá certo? Que vai custar lá, não só óleo, loção para barba, né. Quando eu era criança, não vou falar a marca pra gente não fazer o merchandising gratuitamente, mas tem aquela loção pós-barba, uma de cor azul, outra de cor amarela, que quando a gente cortava o cabelo eles passavam também para desinfetar, porque passava navalha, mas era uma loção pós-barba que meu avô usava, tá certo, né. O amarelinho, cor amarela e cor azul. E estava cada vez mais barato. Se você for hoje, custa R$ 30, tá certo? Fizeram inclusive um um upgrade de preço, tá certo? Aumentaram o preço. Por quê? Porque loção após barba, uma forma que tem décadas, tá voltando, né, o cuidado com a barba. A gente que usa barba, a gente continua usando loção após barba. Não só na parte que a gente faz, mas até para colocar na barba também, né. Então, isso para te falar que existe uma gama de produtos que se vende em supermercado, né, e que a farmácia devia tratar. Eu, se fosse uma farmácia de bairro, claro, ficaria um pouquinho incomodado com o supermercado estar vendendo antigripal, mas eu ficaria muito incomodado com perfumaria. Tá certo? Porque como é que alguém abre um comércio, uma loja para vender só perfumaria, produtos de perfumaria, e eu, que conheço todos os clientes aqui do bairro, né, que atendi o pai, a mãe, por que que eu não vendo todos aqueles produtos de perfumaria que uma loja conseguiu abrir para esse cliente? Coloração para cabelo, tá certo? Experimenta e comprar esmalte e coloração para cabelo, a dificuldade que você tem de encontrar. Por que que a farmácia não vende? Ah, mas o estoque é muito alto. Por que que eu não vendo por encomenda? O que significa isso? Me manda um WhatsApp, tá certo? Eu não tenho agora, né, para te entregar. Mas se você me mandar um WhatsApp agora, amanhã, 9 horas da manhã, ou hoje à noite, eu entrego na sua casa. Porque, claro, vou pegar num depósito, vou pegar num grande atacadista, tá certo? Mas eu posso fazer isso. Você tá vendo que eu consigo mesclar os modelos e as estratégias para atender esse consumidor? Criar novas estratégias, novas âncoras e novas redes de pesca, né. Exatamente. Tem muito peixe ainda para ser Tem pescado. muito peixe ainda para ser pescado, né. Agora, indo nessa jornada de falar de varejo, tem um outro tipo de varejo que é um varejo completamente diferente. Vamos falar do mercado de luxo agora. Falar de marcas como Louis Vuitton, Gucci, Prada, onde a experiência do e-commerce é quase zero. O cliente que consome Louis Vuitton, ele talvez nem entre no site da Louis Vuitton Global. Ele quer ir na loja da Louis Vuitton, na Shopping Cidade Jardim, ou naquele shopping da Doc Lobo, né, ou no Iguatemi, entrar na loja bonita, ser atendido e pagar 40.000 numa bolsa, Inis numa peça, né. Esse tipo de varejo também, hoje esse grupo LVH também tem hotel, é L'Oréal, é tudo ali concentrado, eles também devem estar pensando nas estratégias e trends do futuro aí. Para esse mercado aí, o que é que o digital modificou alguma coisa ou não modificou? Porque essa experiência do cliente de luxo ainda é física, é loja física.
queria ouvir a tua experiência aí sobre iniciar, que você voltou de Nova York, que é a terra onde se materializa as lojas de luxo, né? É muito interessante, né, o varejo tem essa coisa instigante da gente começar a olhar, o universo e a história da humanidade, do consumo, né. Porque, por exemplo, o varejo de luxo, ele é sempre aspiracional, né. O que significa isso? Quem tem é claro que está voltado para as pessoas que têm dinheiro, que têm condição econômica para pagar R$ 40.000 numa bolsa, mas ele também tem o seu valor pelo desejo que as pessoas imputam a essa marca. Então isso significa que o cuidado que essas empresas têm que ter, por exemplo, com sua exposição em mídias sociais, elas não fazem. Olha que interessante isso, Rodrigo. O transacional no canal digital. Eu não vou vender a bolsa de R$ 40.000 no e-commerce, tá certo? No site da Louis Vuitton, não vou vender isso, tá certo? Então, o meu investimento na tecnologia, no canal digital, não é no transacional, não é no comercial, mas ele é no relacional, tá certo? Então, assim, eu tenho que conseguir mostrar para os meus consumidores de alto luxo e para todos os consumidores, por que que aquela bolsa vai custar R$ 40.000. Todo ano, né, toda a NRF tem sempre algumas lojas que se destacam, que são as mais queridas, as mais vistas. Desse ano de 2025, qual foi? A Louis Vuitton, tá certo? E por que foi a Louis Vuitton? Porque a Louis Vuitton, é uma loja, um prédio fantástico, deve ter custado alguns bilhões de dólares, ela fez, envelopou a loja com as malas Louis Vuitton, tá certo? E muita gente chama aquilo de tapume, ai, dói o coração quando alguém fala os tapumes, pelo amor de Deus, é um trabalho belíssimo que eles fizeram de decorar a fachada da loja em construção, em reforma, você imagina? São 3 malas, né, Louis Vuitton empilhadas, né. E em frente, ela montou uma flagship, tá certo? Temporária, tá certo? Imagina, como é que alguém vai desculpa, não é uma flagship, falei errado. Flagship é que está em construção. Ela montou uma pop-up store. Uma pop-up store é uma loja temporária que você faz para um evento, mas a loja é belíssima. Então foi a loja de 2025 mais fotografada, né, todo mundo que estava lá na NRF foi ver a loja, fantástico, e os turistas também estão fotografando aquela coisa lindíssima. Por que que eu estou dizendo isso? O que isso repercutiu nas mídias sociais, eu mesmo não resisti. Lá no meu Instagram tem lá a imagem dessa loja, da Louis Vuitton. O que isso, repercutiu nas mídias sociais, então eles estão usando o canal digital sim, tá certo? Não para o transacional que é a venda, mas para o relacional. Isso tem a ver com a própria visão que a Louis Vuitton está tendo de valorizar essa conexão da marca com os consumidores. Eles têm lá o diretor, como é que se eu não lembro o cargo exato, se é diretor de, entretenimento, alguma coisa assim, que é o Phil Ferrell, aquele daquela música Happy, tá certo? Ele é um executivo da Louis Vuitton para dar essa energia, essa vibe, né, de felicidade, de bem-estar. E olha que interessante, nessa loja, uma pop-up store fantástica, mas que é provisório, vai ficar funcionando por 3 anos, que é o tempo que a flagship vai levar para ficar pronto, tem um café. Então você pode ir lá dentro da Louis Vuitton tomar café. E eu ouvi pessoas dizendo assim: "Não, esse pessoal é muito sagaz, né, não perde uma oportunidade, porque a Louis Vuitton arrumou um jeito de tirar lá, sei lá, $40 seu para você tomar um café lá e comer lá um chocolatinho e tudo mais, tá". Imagina, eles arrumaram um jeito de pegar nem que seja $40, $50 seu, vender do café. E quando eu vi isso, eu pensei: "Puxa vida, isso é um comentário de que não é do varejo raiz, não é de quem opera o varejo". Por que que eu estou dizendo isso? Porque 40 ou R$ 50 para o ticket médio da Louis Vuitton é como se fosse centavos, é nada, né. A aquele café, aquele chocolate não está lá
para pegar $40 seus. Não tá. Até porque posso estar enganado. O custo de montar aquilo, ter funcionário, um espaço dentro de uma loja, em Nova York, aquele custo não se paga. Era melhor eu botar lá uma bolsa, lá, uma bota e vender por $10.000, tá certo, né? Não se... Mas por que eles fizeram isso? Porque tem uma coisa importante que a gente está dizendo do aspecto sensorial, que o varejo loja físico tinha perdido. O que é esse aspecto sensorial? Por exemplo, antes, as lojas do varejo tinham um cuidado maior com o olfato. Então as lojas tinham um cheiro mais marcante. Algumas redes, franquias de moda, de roupa de cama, ainda mantêm isso. Mas se você pegar os varejos mais modernos, você entra, não tem cheiro à loja. Não sei se vocês perceberam, mesmo a música também não tem mais uma assinatura forte, alguma coisa assim, não é? Então a Louis Vuitton, quando ela bota um café, um chocolate, aquilo não é pelos $40, $50. É para você ter uma experiência mais completa, sensorial. A gente tem muito estímulo visual, auditivo, o tato você pode pegar, o olfativo, faltava paladar, tá certo? Então, quando eles colocam isso, tem uma mensagem, tem um propósito, tem uma estratégia por trás disso, que é: aqui eu consigo estimular os seus 5 sentidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, passar mais tempo na loja. O Lee Peterson, que é aquele consultor, que é uma das 2 palestras mais concorridas e disputadas e admiradas na NRF, lançou um novo termo, que eu adorei. É o slow retail. Não é o varejo rápido, é o varejo desacelerado. Porque para ser o varejo rápido, ele que falou, você nunca vai conseguir entregar mais rápido do que a Amazon, né? Na corrida da velocidade, o varejo loja perdeu, tá certo? Então, qual é a vantagem do varejo loja? A tua experiência tem que ser melhor, tá certo? Tem que ser melhor. Então a gente está falando do slow retail, um varejo onde você tenha vontade de ir, tenha vontade de ficar, tá certo? Não catar mercadoria e sair correndo. Tenha vontade de ficar, curtir. E isso é que aumenta o seu ticket médio. Você ficar 1 hora a mais dentro da loja Louis Vuitton, tomando café, comendo um chocolate, não é pelos $40 que você vai deixar lá por esse café e chocolate. É porque essa 1 hora que você vai ficar lá, você vai começar a ver mais mercadoria, você vai ver alguém passar com algum produto, você vai lembrar que precisa comprar algum presente, tá certo, né? Você vai dar aquela paradinha para depois percorrer, são vários andares, percorrer mais andares, você vai gastar mais com os outros produtos. Não é esse $40 que vai impactar o ticket médio, é você ter desacelerado, tá certo? E isso a gente só consegue fazer no varejo loja. Fizemos uma live, já faz alguns anos atrás, com uma médica portuguesa, e ela falou do seguinte, que a indústria de alimentação, você pega um biscoito recheado, por exemplo, porque você não só come um, você come ele inteiro. Porque eles colocaram ali quimicamente todos os que ela chama de papilogustativos. O doce, o salgado, o amargo, ou seja, toda a experiência que um ser humano pode ter de papilo gustativo está ali na batata Ruffles, no biscoito recheado. E aí quando você come, aquilo para o teu cérebro dá uma confusão que você está tendo tudo ao mesmo tempo, você come tudo. E quando você vê na prateleira, você diz, eu quero mais. Então, essa questão que você falou do varejo me lembrou isso, que é uma estratégia da indústria de alimentos ultraprocessados nos Estados Unidos. É isso, dessa sensação, quando você come o biscoito, nossa, como o pacote inteiro, porque você, tudo quimicamente está ali no seu cérebro. E realmente, a gente tinha aquela Lelis, que você chega na loja, Leli Blanc, aquele cheiro. Tinha aquela outra loja de colcha de cama em Martin, tinha aquele cheiro característico, né? Exatamente. E isso que você falou tem todo o sentido aí, que o varejo, quando perdeu, o varejo perdeu isso, né? E isso aí que você me falou tem todo sentido realmente falando isso. Aí na Disney, uma coisa que eu achei, a última vez que eu fui, já faz um bom tempo, foi 2013, é que em todo o parque tem sempre uma musiquinha ali
agitada, como se fosse a música das fadas. Parece que você está vivendo um filme ou um desenho animado. Então aquilo eu já tinha lido um livro, né, nos bastidores da Disney, que falava justamente dessas experiências por trás, então eu conseguia perceber mais coisas. Mas realmente aquilo lá, você entra numa loja daquela de pelúcia, tá tocando aquela musiquinha lá, cara, você tem alguma coisa que entra no seu ser, que você pega uma coisa que você não precisa. Eu saí da Disney com um puta Mickey assim, depois eu pensei: "Caramba, pra que eu comprei esse bonecão aqui?". Não sei, cheguei lá, fui na empolgação e fui pegando, né. Então isso que você falou me remete a isso, que é uma estratégia que talvez que o varejo aí, a Louis Vuitton, pelo jeito tá utilizando, né. Na o último podcast também que eu tive com aquela personalidade que eu falei com você aqui, o Marco Antônio de Biagi, ele me falou uma coisa similar sobre isso, ele botou no eu recomendo todo mundo visitar o salão dele, na rua Estados Unidos, é um templo maravilhoso, assim, 3 metros de pé direito, um negócio 1000 metros quadrados, maravilhoso. Ele botou lá uma cafeteria Illy lá dentro. Porque ele disse que foi no Japão e viu que isso no Japão tá muito forte, isso de você integrar cafeteria, ele tem lá loja de perfume, tem cafeteria e tem o salão. Então você fica mais tempo lá e começa aquilo te fazer desejar mais coisa, porque você tá lá sentado, olhando o movimento, uma pessoa bonita passando, sentando. Então isso que você me falou, eu acho que é uma coisa que agora isso tem um custo, né. Como é que trazendo para a realidade brasileira, vamos falar do pequeno varejista, como é que ele pode implementar essas outras sensações para um varejista que não é global como a Louis Vuitton? O que é que ele pode fazer para dar um primeiro passo? Tem bastante coisa que a gente pode fazer que talvez não custe dinheiro, eu acho que custa mais um olhar cuidadoso e a genuína disposição de se transformar, de melhorar. Mas olha uma pergunta bem provocativa para qualquer varejista. Quais são seus 10 maiores clientes? Nome, estado civil, endereço e idade. Vocês sabem disso? Vocês deveriam saber. Qualquer varejista deveria saber. Quem são meus 10 maiores clientes? Tá certo? Sei o nome, sei do que gosta, do que não gosta. Tô falando só dos 10, né? E vocês têm milhares de clientes. Porque se você, isso não depende de CRM, não depende de tecnologia. Depende do seu olhar do negócio. Porque se você não souber quem são seus 10 maiores clientes, tem muita coisa ainda básica para a gente tratar. Porque os seus 10 maiores clientes, de vez em quando, você poderia dar um brinde. A gente fica queimando centavos para vender cerveja, e aí quem vem comprar cerveja é o cara de outra cidade, que vem comprar cerveja na promoção e vai embora. Acabei de perder dinheiro, né? Porque queimei minha margem com um cara que não vai continuar comprando de mim. Mas e para aquele cliente seu que compra a cerveja que não está na promoção? Ele compra cerveja quando está lá no preço cheio e vai toda semana. O que que você já deu para ele? Nada. Tem alguma coisa errada nessa sua estratégia, né? Por que que você não deu um snack para ele? Por que que você não deu lá um salame, não deu lá uma porção de queijo, qualquer brinde? Por que que você não deu uma caneca? Pô, o cara que compra lá cerveja, não vou fazer merchandising também, tá, de marca, mas compra aquela cerveja lá verdinha, tá certo? Compra lá 2 dúzias toda semana e não vai no dia da promoção, vai lá no dia, paga o preço cheio, não sei o que e tal. Pô, por que que você nunca deu lá para ele lá uma caneca, tá certo? E você fez a conta, fala: "Putz, esse cara gasta comigo aqui, se for no supermercado, R$ 800 todo mês, né, e é cliente meu há 10 anos. Por que que você nunca deu nada?". E a gente fica brigando por centavos, né, no frango, alguma coisa assim. Então tem muita coisa para a gente fazer. Eu fico: "Ah, eu sou uma farmácia, né, tô achando que agora porque supermercado vai poder vender antigripal, vai acabar, o meu negócio, tá certo? Por que que eu não estou fazendo divulgação de produtos de beleza? Os tratamentos hoje tem tratamento para tudo, tem coloração para todo tipo de cabelo, tem shampoo para todo tipo de cabelo. Por que que eu não vou mostrar para os clientes, deixo lá, passando lá na loja lá, o episódio que você fez com Biagi, tá certo? Com as dicas de beleza, não é? Por que que eu não faço isso? Por que que eu não boto foto da minha cliente que usou o meu produto, tá certo? E mostro ela transformada. Eu já fiz trabalho para perfumaria, e em pesquisa, isso é dado de pesquisa, tem lá uns
15 segundos mágicos, quando a cliente está no salão, que é a finalização, né? Quando o profissional, né, vira e mostra para a cliente, tá certo? O resultado, né? E diz: você tá maravilhosa, tá certo? E ela se vê no espelho. Isso dura 10 segundos, mas aquele momento, assim, é um momento mágico, que a pessoa realmente se transportou. Por que que a gente não está explorando isso? Tá certo? Então, são perguntas que muita gente acha que isso é só para grande empresa, ou isso precisa de um grande investimento em tecnologia. Eu não entendo de inteligência artificial, mas a gente está falando de princípios. Você trouxe a Disney, todo o sucesso da Disney, do parque Disney, não é o brinquedo, não é a mercadoria, mas é a experiência. E hoje a gente fala, a gente vê consultores enchendo a boca para falar, porque a gente tem que falar, eu mesmo falei há pouco, a gente tem que falar sobre a experiência do cliente, mas esse é um conceito que já tem 30 ou 40 anos, tá certo? Da gente realmente pensar que eu não vendo um produto ou serviço. No final do dia eu vou entregar uma experiência com o meu produto e com o meu serviço, tá certo? Fazer esse bate-papo com você é diferente de fazer com outros. Por quê? Porque essa experiência é diferente. Se alguém comprar os mesmos equipamentos, né, ter um estúdio tão bem montado, tudo isso um concorrente seu pode fazer, tá certo? Mas o Rodrigo, não, esse é a sua entrega, tá certo? A sua energia, tá certo? A sua alma que está nessa história toda, né? Então, essa experiência é única. Essa experiência a gente não tem no canal digital, tá certo? É por isso que o varejo, quando ele olha o digital e se sente um patinho feio, ele está com um viés, né? Porque deveria ser o inverso. O canal digital que deveria olhar para o varejo físico e se sentir um patinho feio. Isso não tem no Brasil, experiência mesmo assim não tem no Brasil. Eu aprendi muito, a gente troca ainda o WhatsApp, sempre, ainda busco conversar com algumas pessoas que quem tem mais energia nesse podcast, a gente vira amigo, aí fica trocando, energia, né, passa mensagem. E Marco tem uma coisa que eu achei muito interessante, ele dá nome aos cortes. Ele pega assim, faz um corte, faz: agora esse é o corte butterfly, aí faz um vídeo bonito com a moça, aí ele começa a chegar cliente: eu quero butterfly, eu quero butterfly. Ou seja, ele trouxe um corte de cabelo e deu um nome, corte butterfly. Esse corte com essa coloração é brisa da manhã, ou enfim, dá uma coisa que eu achei muito interessante nele. E ele falou aqui que o segredo desse mercado de beleza hoje, para quem tem esse business de salão de beleza, hoje é o tratamento capilar, exatamente o que você falou, é vender produto tratamento capilar. Isso hoje é maior do que o business de efetivamente o serviço, né? Aí eu queria pontuar uma coisa que no Brasil realmente... Deixa eu fazer uma... Olha que interessante, vamos pegar os produtos capilares. Eu posso ser um varejo, tanto supermercado ou farmácia, que eu estou querendo brigar pelas marcas top, né? As arrasa quarteirões, aí eu fico brigando por centavos, porque eu quero ser mais barato. Essa é uma opção. Ou eu posso ter uma seção de produtos capilares, mas muito superior aos melhores mercados, às melhores farmácias, às melhores perfumarias. E ao invés de eu brigar por vender lá shampoo, por exemplo, por R$10 ou R$15, eu vou para shampoo de R$80, R$100. Mas as pessoas falam: minha cidade não é para isso, tá certo? Aqui o público é popular. É um viés de negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem às vezes não tem dinheiro para ir num grande profissional, tá certo, né? E manter lá a coloração, alguma coisa assim, comprar produto importado e tudo mais tal, pode se dar como presente exatamente cuidado com o cabelo. Eu fiz trabalho também para ótica. Eu fui em uma cidadezinha do interior muito pequena e tinha chegado lá um óculos, eu não lembro qual era a marca, mas um óculos de sol masculino. Rodrigo, eu tô falando isso de uns 20 anos, mais, tô falando de 25, quase uns 28 anos atrás. Naquela época, o óculos custava R$1.000. R$1.000.
chegou lá uma pessoa simples, assim, bem bruta, assim, né, tosca, né, tinha acabado de chegar o óculos. E eu lá numa loja bem no interiorzão, cidadezinha, ele falou: "Ah, quanto é que custa isso aqui?" Ela: "Ah, custa R$1000." Ele falou assim: "Você pode guardar para mim até o mês que vem?" Ela falou: "Claro, guardo." A gerente da loja. E guardou. Ele foi embora, eu falei para ela, né: "Você falou por educação, né?" Ela falou: "Não, não, não, tá guardadinho aqui para ele, mas tal." Aí eu falei, viés cognitivo, preconceito meu, eu falei: "Ele vai comprar esse óculos de R$1000?" Ela disse: "Então, ele nem tem carro, mas ele vai comprar esse óculos, meu cliente antigo." Por quê? Porque é o status dele. Todo o dinheiro, eu fui office boy, então todo mundo falava: "Ah, quem é que comprava tênis importado de marca?" Era office boy. E por quê? Porque era salário de 2 meses, tá certo? Mas ele colocava no tênis, tá, né, porque aquilo era o status dele. Então, essa ideia, né, de, qual é o aspiracional. Então, tudo isso para te falar que, por que que a gente fica pensando em vender shampoo cada vez mais barato, ao invés de eu falar: "Não, não, eu não quero ser o maior vendedor de shampoo de R$10. Eu quero ser o maior vendedor de shampoo de R$100." Subir essa régua. Interessante isso aí, esse é um conceito novo para mim, para o varejo, de você plantar a semente aspiracional para o cara consumir, né. E aí o cara fica assim: "Ah, eu quero não posso cortar com esse cabeleireiro famoso, mas um dia eu quero ir lá." A pessoa vai um dia vai lá. "Eu não posso ter uma bolsa Louis Vuitton, mas um dia eu vou lá em Nova York e vou comprar." Queria pontuar 2 experiências que eu tive, que eu acho que esse trabalho de experiência no Brasil, a gente está engateando muito. Eu quero dar 2 exemplos práticos, um mais recente e um lá na minha experiência Disney em 2013. Em 2013, eu fui lá na Disney, aí já era a segunda vez que eu tinha ido, não comprei os ingressos aqui no Brasil, numa agência tipo CVC da vida, eu comprei lá. "Tá, eu já sei como é que é, eu vou comprar lá." Chegou lá, a pessoa que foi me vender começou a me falar um monte de coisa, eu queria jogar golfe, comprar isso, comprar aquilo. Cara, na verdade eu comprei mais do que eu tinha tempo para ir. Mas não foi porque ele me enrolou, eu comprei porque naquela hora eu fiquei com essa aspiração de ver tudo, né, e comprei. Eu cheguei no meio da viagem, eu disse: "Cara, vai faltar, dias para fazer isso." Só que tinha lá "not refunded" no ticket. Tá bom. Aí eu fui lá estava entrando no Magic Kingdom, né, aí falei: "Ó, eu sei que aqui não tá." Fui naquele guest service e disse: "Olha, eu sei que tem aqui not refunded, mas eu não vou ter tempo suficiente para ir em todos esses parques e subparques de golfe, não sei o que eu comprei." Aí a pessoa olhou para mim: "Você se sentiu", bem objetivo assim, "você se sentiu enganado pela pessoa que lhe vendeu?" De maneira nenhuma, a pessoa fez um bom trabalho, eu comprei porque eu quis, porque ele realmente me encantou, assim, foi falando que tinha isso, eu comprei. Mas eu tô vendo aqui que não tem, se não tiver como me reembolsar, tudo bem que tá aqui escrito, mas eu queria só perguntar." Eu falei assim: "Não, não, o importante aqui é você tá se sentindo bem. Você tá se sentindo bem, tá se sentindo feliz?" "Tô." "Então, qual é o cartão que você quer receber? Qual que você não vai conseguir?" "Esse aqui, esse aqui, esse aqui." "Qual é o cartão que você quer receber?" Aí eu achei essa pergunta meio difusa, porque assim, qual é o cartão que eu quero receber ou qual o cartão que eu paguei? Eu perguntei pra ela, disse: "Não, não importa o cartão que você pagou, qual o cartão que você quer receber." Cara, isso deu um nó na minha cabeça em 2013, que eu digo: "Como assim?" Aí eu peguei um cartão, na época, assim, American Express, e então, assim, já pra ver, eu vou complicar aqui pra dar errado. Esse aqui, olha, mas ok. Até 48 horas, no máximo 78, você fica olhando aí no aplicativo do cartão ou no site. Na época acho que falou site, acho que não era nem aplicativo, era site. A gente estava na época do BlackBerry ali, eu acho, e os iPhones começando, que vai estar lá o crédito. Cara, eu fiquei, aquilo deu um nó na minha cabeça, eu entrei no parque radiante, comprei logo um sorvetão com a cabeça do Mickey, feliz da vida. Cara, aqui tudo funciona, aquela coisa, né. Cara, deu 48 horas, estava lá no cartão, o cartão diferente que eu fiz a compra, que eu fiz com a compra com um cartão daquele pré-pago daqui de banco que tem, né, que você bota os créditos em dólar e compra lá. Eu comprei esse e botei no cartão de crédito e o crédito chegou lá.
Cara, eu saí de lá e disse assim: "Realmente aqui essa experiência aqui Disney funciona", que o cara não quis saber a conversinha não, ele quis atender o próximo cliente que estava com problema e resolveu ali o negócio, eu saí feliz da vida, cara, aquilo lá. Então foi uma experiência muito positiva, desculpa me alongar nisso aí, mas foi uma experiência que eu disse: "Caramba, americano sabe fazer o jogo, velho". E essa ideia hoje da experiência no varejo, a gente pode usar também os dados de tecnologia, né, CRM, toda até a parte da inteligência artificial, mas não para te entregar lá o atendimento automatizado do WhatsApp, para te entregar uma melhor experiência, mesclando com o humano. Então a ideia da gente ter os híbridos, né, e a gente está chamando de gêmeos digitais, isso é fantástico. A ideia não é que a tecnologia ou a inteligência artificial substitua as habilidades humanas, mas a ideia é empoderar os humanos com essas habilidades tecnológicas. É diferente, né? Você, por exemplo, olha a qualidade do conteúdo que você está produzindo usando tecnologia. Você está empoderado com essa tecnologia. E essa tecnologia não está substituindo o humano, tá certo, né? É o contrário, ela está empoderando um humano. São as joias do infinito aí, elas dão uma coisinha a mais pra gente, né. Agora, nessa construto que a gente falou de varejo digital, varejo de luxo, agora eu quero descer uma camada que é muito particular de São Paulo, que é o fenômeno do varejo aqui de 25 de Março, Brás e Santa Efigênia. Eu acho que São Paulo é o lugar mais difícil para você estabelecer um varejo de roupa, porque aqui a gente tem uma questão de ir na 25 de Março, comprar lá produtos até bons, eh, camiseta, enfim, para a população de baixa renda e comprar diversas coisas lá. No Brás, idem, e na Santa Efigênia para quem quer eletrônico, idem. Então esse tipo de varejo, eu conversando gosto muito de conversar com esses varejistas desses 3 lugares que, vez ou outra, eu vou lá para comprar coisinhas, eles estão no Mercado Livre, mas não é o forte deles. O forte deles é que o cliente vai lá no Vucu Vucu da 25 e compra lá. Então, isso é totalmente na contramão do que a gente pensa de varejo digital, da coisa ir até o cliente. Até tem o Mercado Livre, a gente faz umas entregas aqui, mas o forte mesmo é aqui. E esse cara não tem propaganda, cara, em lugar nenhum. Pede para ver o WhatsApp desses comerciantes, fala: "Presta teu celular aí, deixa eu ver teu WhatsApp", você vai ver o que ele está fazendo de negócios pelo WhatsApp, mandando pedido, recebendo dinheiro, recebendo Pix lá, tudo aparecendo, no WhatsApp dele. Na realidade ele tem um braço digital, que no caso dele é o WhatsApp, né. O WhatsApp desse pessoal, assim, o que eles transacionam vendedor de carro, né. Eu fiz recentemente uma operação de financiamento de carro. Rodrigo, pelo amor de Deus, vistoria de carro é no celular, né, quase não é exatamente o WhatsApp, é um link que manda, tá certo, né, o cara recebe no celular, abre esse link e pelo link tem todas as etapas. Eh, fotografa o chassi, fotografa a parte da frente, fotografa a parte de então, assim, tudo orientado, assim, e depois no final manda, né, então, assim, é como se fosse um WhatsApp, aí você manda contrato, todas as coisas, o link vem pelo WhatsApp. Então, assim, gente, você faz uma operação de financiamento de carro, entre aspas, pelo pelo WhatsApp. Então é muito poderoso e essa é uma parte digital. Esse exemplo que você deu, Brás 25 de Março, mostra exatamente toda essa ideia que a gente tem de um varejo físico poderoso, que pode se reinventar e virar, o jogo. Então, por exemplo, quando eu vejo esse comércio, o que que eu acho que seria, interessante, a gente pensar um pouquinho nessas experiências todas, né. Sabe aquele é um cara que eu gosto muito, admiro muito, o Rick Chester, que fez a vida vendendo como? Você sabe como é que foi ele fez a vida? Vendendo água, copinho de água. Aonde? Na Feira do Brás. Quantos copinhos d'água ele vendia por dia? Se eu não me engano. Vou falar se eu falar errado, o número é melhor, né, com certeza o número não é pior do que eu vou falar. 5.000 copinhos de água por dia. Acho até que talvez ele vendesse mais, porque passa mais do que 5.000 pessoas, tá certo?
É só você começar a fazer umas contas, né. Se ele ganhasse 50 centavos em cada copinho d'água, isso dá quanto se eu vendo 5.000 copinhos de água por dia? R$ 2.500 por dia. Pronto, então aí eu faço uma pergunta para você, como é que a gente ganha R$ 2.500 de lucro por dia, tá certo? Um cara que viu aquele movimento todo, falou: "Pô, as pessoas precisam tomar água, tá certo, né, eu vou vender copinho de água", e posso garantir a você que a água dele era gelada. Porque se tem uma coisa que eu fico muito irritado, é quando eu vou no supermercado, ou em restaurante, ou em lanchonete, ou em bar, você pede uma Coca-Cola, eu adoro Coca-Cola, eu podia ser desculpa, eu fiz o merchandising, mas eu podia ser garoto de Coca-Cola, porque eu adoro Coca-Cola, eh, e a Coca-Cola tá sem gelo é crime, né, mas tá só um pouquinho gelada, aí tem que vir aquele monte de gelo no copo, para você botar a coca e tudo mais e tal. E por que que eu acho isso, assim, me irrita profundamente? Porque nos engarrafamentos que tem aqui em São Paulo, quando para a marginal naquele calor de 31 graus, você tá fritando dentro do carro, de repente brotam os camelôs vendendo água, vendendo refrigerante. Me fala se a água dele, o refrigerante, tá morno, tá certo? Ou tá um pouco gelo. Tá gelado. Então eu sempre falo isso: "Olha, um cara que é camelô tem que adivinhar se vai chover, né, porque se chover, aí ele não vai vender refrigerante, ele vai vender guarda-chuva", que é outra coisa que é incrível, como é que eu fico pensando na logística desses camelôs, não sei se você percebeu, né. Quando chove, de repente, o cara aparece com um monte de guarda-chuva nos faróis vendendo, fala: "Mas esse cara saiu de manhã? Mas se não tiver chovendo? Se não tiver chovendo, ele vai aparecer com fruta", então eu ainda vou descobrir como é que é essa cadeia de abastecimento dele. E aí ele aparece com bebidas geladas, né. Eles vendem amendoinzinho, aquele pacotinho que é um conezinho, isso quando é final da tarde, eu acho graça, porque eu falo: "Ele vende amendoim quentinho, não é aquele amendoim já amanhecido". Inclusive alguns botam até lá um carvãozinho no meio de uma lata e fica andando no meio dos carros. Falo: "O cara é um camelô, tá na rua, tá certo, e conseguiu montar um negócio para te vender no trânsito às 6 horas da tarde amendoim quentinho", tá certo. O varejo, e aí o varejo físico, o espírito empreendedor é muito bonito da gente ver, que propicia essas oportunidades, né. De você enxergar movimento, fluxo, o varejo precisa de fluxo, movimento, fluxo e pensar: "O que essa pessoa precisa? Como eu posso vender, melhorar a vida?", porque no final das contas, por isso que eu falo que eu sou tão apaixonado por varejo, o varejo a gente está dizendo de melhorar a vida das pessoas, né. A gente quando, prospera, né, a gente tenta melhorar o nosso consumo, melhorar o nosso padrão. E eu acho isso bacana, eu acho isso mérito, eu acho isso merecimento. Influências da cultura oriental japonesa, mais especificamente, você como um descendente de oriental, fala um pouquinho aí como foi essa tua ascendência e depois se você puder comentar de o Japão tem uma forma de fazer, nunca fui, nunca tive essa oportunidade no Japão, mas o comércio também totalmente diferente do mundo, né. São megas lojas lá, né, você constrói um prédio de uma marca só, né, que eu estou sabendo de uma pessoa que foi em Tóquio recentemente. Então eu queria saber um pouco das tuas influências japonesas e falar um pouco desse recorte do varejo no Japão atualmente, como é que tá? Eh, eu sou neto de japoneses, né, e eu tive uma adolescência, talvez, um início da vida adulta muito conflituosa, né, porque eu não me adaptava muito à cultura japonesa. Eu sempre brinco que apesar do olhinho puxado, eu sou sociólogo. Minha primeira formação é em sociologia, depois eu fiz pós-graduação em economia e meu pai queria que eu fosse de exatas, queria que eu fosse engenheiro, matemático, físico. Eu tinha professores, imagina, professores do colegial que queriam que eu fosse físico, né. Eu fui coagido, assim, pelos professores, porque eles achavam que eu era um bom aluno de física, que eu devia ser físico, né, porque é uma coisa bacana, e eu fui escolher fazer sociologia e para mim foi fantástico. Então eu tive um início, assim, meio conflituoso, né, com a minha visão de mundo e com a cultura japonesa, mas que isso com a idade, né, a gente vai amadurecendo, foi convergindo, né, então cada vez mais eu me sinto mais oriental no jeito.
Quando a gente estava na praia, talvez eu fosse ainda mais atabalhoado, né, hoje eu sou mais zen. Tem gente até que fala que eu pareço com aquele, senhor Miyagi do Karate Kid por causa da barba. Mas hoje eu sou mais zen no sentido de, entender um pouco dos excessos talvez, de ter alguma coisa um pouco mais tranquila. Então hoje eu acho que eu estou convergindo para o meu DNA, para as minhas raízes, orientais, que tem a ver mais com o quê? Com o equilíbrio, né, eu acho que a gente, a os o Oriente, de uma certa forma, tem uma vida um pouco mais equilibrada, um pouco mais, estável, né. No Japão tudo é muito, muito, organizado, isso reflete no varejo, na arrumação das lojas, mas eles têm uma coisa que me incomoda, né. Nunca estive no Japão, essa é uma viagem que eu quero fazer antes de morrer, com certeza é um dos lugares que eu preciso ir, antes de morrer. Mas uma amiga minha quando falo teve recentemente, voltou semana passada do Japão, e aí eu falei para ela: "Posta tudo que eu quero ver", e ela foi postando e a gente foi conversando do que ela viu, ela ficou muito impactada com a poluição visual. Isso é interessante isso, né. O a cidade japonesa, o comércio japonês tem muita poluição visual, né, então todo o design clean que a gente vê em produto, né, eu brinco, o iPhone é um design zen budista. E eu tenho um vídeo inclusive do Steve Jobs, falando que ele seguiu o budismo por muito tempo, né, morou também em mosteiro, e ele sempre gostou muito do budismo, então quando ele foi pensar no design do iPhone, é isso, se eu olhar aquilo, gente, isso aqui é um design zen budista, ele é clean. Esse aspecto clean não está no comércio japonês, ele é muito poluído visualmente. Coisa que, por exemplo, em Nova York, há 12 anos atrás, lembro o ano, 13, né, porque estamos em 2025. Em 2012, em Nova York, tinha muita poluição visual, muito painel de LED dentro das lojas. E hoje a gente vê menos. Hoje a gente vê mais arquitetura de loja, uma coisa mais aconchegante, com menos poluição visual. Mesmo o hipermercado, trabalhei no Carrefour há 20 anos atrás, nas filas de caixa tinha um monte, não sei se vocês vão saber, tinha um monte de TVs, tá certo? Então o varejo tinha criado canal interno de TV e ficava vendendo mídia, né. Então você estava lá na fila, louco da vida, porque tinha aquelas filas de caixa, né, sei lá, 21h, aí ficava aparecendo lá os programas de receita, você ficava mais mal-humorado ainda, tá certo? E hoje você pode ver que as filas do caixa não tem mais lá os painéis de TV para você ficar assistindo. Por quê? Porque se você tiver que ficar assistindo TV na fila do caixa, significa que a sua operação está deficitária, porque não era para ter aquela fila a ponto de você ter tempo de ficar assistindo um programa de TV. Então olha como isso é bacana. Então hoje eu me sinto mais equilibrado talvez, eu acho que mais tirando os excessos, né, e me sinto mais feliz, eu acho que eu Mais yin tô e bem. yang. Isso, eu acho que eu tô mais nessa vibe, né, que você é um praticante de jiu-jitsu, você sabe disso. Eh, eu tenho um episódio bacana para contar que eu levo um pouco isso pra vida, né, eu tinha 8 anos de idade, e fiz judô, né, e judô eu recomendo para toda criança, eu acho que é muito importante pela disciplina, um pouco dessa dedicação toda. E eu lembro o sensei lá, o professor, ele era muito rigoroso, muito rígido. Ele chegou lá, reuniu toda aquela garotada tal e falou assim: "Olha, eu soube que 2 alunos aqui brigaram na escola. A diretora veio reclamar comigo. Então já vou avisar vocês", assim, toda a molecada, umas 30 aqui, "já vou avisar vocês. Se eu souber que um de vocês brigou na escola, vocês estão expulsos". Aí aquela molecada toda quietinha. "Também, se eu souber que um de vocês apanhou na escola, também está expulso". Nossa, eu levei aquilo pra vida, porque eu falei: "Que interessante", né. Eu não posso bater, então se você brigar, você está expulso. Mas se você apanhar, você também está expulso, que é, se você está fazendo judô e precisar usar o judô,
não é para apanhar, tá certo, né? Vai ser expulso do mesmo jeito. Qual é a lógica disso tudo? Não brigue. Não brigue, porque você não pode bater, mas também você não pode apanhar. Então isso dá o tal do equilíbrio. Essa eu achei fantástico para você ensinar para uma criança. Fantástico. Não brigue, mas se brigar, brigue. Mas se brigar, não vai apanhar, tá certo? Eu falei, gente, essa posição, eu falei, que coisa muito sábia, né? Assim, precisa. Se você fosse eleger a trilha sonora da sua carreira, que música você elegeria? Nossa, eu acho que tinha que ser uma coisa meio de montanha-russa, algo meio punk. Minha carreira teve muitos altos e baixos. Olha que engraçado, eu sempre gostei dessa vibe, dessa energia, né, de altos e baixos, às vezes batendo, às vezes apanhando, tá certo? Hoje eu acho que eu tô encontrando, né, pela idade, pela experiência e tudo mais tal, um pouco mais dessa ideia de equilíbrio. Eu gosto de dar um exemplo, né. Eu vou falar da empresa, mas é uma empresa pela qual eu tenho um carinho enorme, as pessoas até não entendem. Fui executivo do Carrefour, você sabe disso, a minha grande escola de varejo é o Carrefour. No Carrefour eu brigava todos os dias. Sempre quando eu falo isso para as pessoas não acreditam. Você brigava? Eu brigava todos os dias. Todos os dias tinha algum clima, alguma coisa assim. E por que isso? Porque, claro, tudo era muito intenso, né, muito corrido, muito massacrante, a gente tinha muitas coisas para decidir, e as decisões, as discussões eram acaloradas. E claro, tinha os egos, cada um queria ter razão. Mas a gente tinha uma disciplina. A gente aqui podia se xingar, né, batia na mesa e tudo mais tal. Tá decidido, página virada, agora a gente sai fazendo, né. Tinha um pouco dessa disciplina da execução, e por isso que eu gostava, né. Tudo bem, foi um período do Carrefour, depois eu acho que as brigas e discussões passaram a ser política, não era a discussão das melhores soluções que a gente queria, mas eu brigava tudo, então aquilo me dava uma adrenalina, muito forte, né. Eh então, tá aí uma coisa dos altos e baixos que eu falei pra você. Hoje eu acho que eu tô mais E se a gente fosse musicar essa carreira musical, qual seria a música? "Oh, Jesus". Uma música? Uma música para ser a trilha sonora da sua carreira, que ainda está em construção, né, sua carreira ainda está em movimento, mas que música representava a sua carreira? Do passado é mais rock, é mais punk, é mais porrada. Mas acho que nesse momento, olhando pra trás, eu acho que é Tocando em Frente da Almir Sater. Tocando em Frente de Almir Sater, olha Ando aí, devagar porque já tive pressa. que maravilha. Se você pudesse nos indicar aí 2 livros para quem está nos escutando, livros que não pode faltar nesse novo momento do mundo aí. Gestão do Amanhã, né, do José Salib Neto, do Sandro Magaldi, é um livro que eu acho, assim, espetacular, dos brasileiros, é um livro de classe mundial de business. Olhem o que é Motor 2. Motor 2 é um negócio de uma precisão, a leitura que eles fazem do cenário, eu sou muito, muito fã, né, do Sandro Magaldi e do, José Salib Neto, Gestão do Amanhã. Esse é um de business mesmo. E outro que eu acho muito interessante, bacana pra gente olhar, Os 5 Desafios das Equipes, tá certo? Do Patrick Lencioni, que fala como é que uma empresa pode atingir a alta performance superando os 5 desafios. O que é mais legal, né, o livro é contado como uma história fictícia de uma executiva que assume uma empresa de tecnologia, e aí ela vai mostrando as disfunções das equipes, os conflitos. O que é mais interessante, Rodrigo, é que quando eu li o livro, as situações que ela descrevia, eu já fui vários daqueles personagens, tá certo? E aí quando você fala assim: "Nossa, eu já fui isso, eu já fiz aquilo, eu já fui daquele jeito", é chocante, né. É um livro também que acho que traz um conteúdo, uma reflexão 10. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que é a anedota do Aladim. Esta lâmpada representa a clássica história do Aladim, que você, ao esfregar, vai ter o conto do gênio sair e você vai fazer 3 desejos universais para esse gênio da lâmpada aí. Puxa vida. Posso fazer? Pode.
Opa, então vamos lá, deixa eu caprichar. Primeiro é muito fácil, que eu acho que a gente está precisando muito paz, né? Eh, Desde que eu nasci, nunca vi um período tão conflituoso em vários sentidos como o atual momento, né? Claro que eu não peguei a Segunda Guerra, nasci após a Segunda Guerra, mas nem na época da Guerra Fria eu vi um cenário tão conflituoso e tão extremista como a gente tem vivido nos últimos de 5 a 10 anos. Então, paz eu acho que é uma coisa que deveria estar no topo da agenda. Desejo paz a todo mundo. O outro é prosperidade, né? Nunca na história da humanidade nós tivemos tanta prosperidade, o mundo nunca foi tão rico. Essa riqueza ainda é mal distribuída, mas nunca se gerou tanta prosperidade como a humanidade conseguiu. O que eu gostaria é que essa prosperidade atingisse ao maior número de pessoas possíveis. Então, paz, prosperidade e o terceiro, legal, vou fazer uma tríade, usar P, prazer. Eu acho que paz para o espírito, para o coração de todo mundo, prosperidade, para o bem material, para um certo conforto nosso, e prazer, porque a gente tem que curtir a vida, né? Acho que paz, prosperidade e prazer tá de ótimo tamanho. Desejo a todos. Toda convidado especial que vem aqui, special guest, eu dou um presente. Só que o seu presente vai ser um presente, diferente, especial. Vou ser sincero aqui com você para poder conectar você a essa pessoa. O último podcast que eu fiz, eu comprei um livro para essa pessoa, e aí quando eu estava aqui com o presente para dar para essa pessoa no livro, ela chegou exatamente toda empolgada com o mesmo livro, falando que a gente fez um preâmbulo, né, foi aquela portuguesa, a doutora Maria Miss, está na Suíça agora, vai estar nos escutando. E ela chegou aqui: "Ó, tô lendo esse livro do Brasil", bem empolgada com o livro. Eu digo: "Ó, isso". Aí eu fiquei quieto, fui ali no shopping Vila Olímpia, aqui perto, comprei um outro livro, mas depois eu falei para ela: "Olha, esse livro aqui, na verdade, vai ter uma história no próximo podcast, porque eu comprei para você, mas você já tinha esse livro, então eu vou dar para a próxima pessoa, apesar de ter feito a dedicatória para você. Mas o que eu vou fazer, eu vou te conectar com essa próxima pessoa, porque tinha aí uma energia entre você e a outra pessoa, e eu vou fazer uma dedicatória por cima. Eu vou pegar esse livro agora para você". Que ótimo! É um presente duplo. Ah, que bacana. Eu deixei até a mesma sacola aqui, estava aqui já estrategicamente aqui embaixo, e você vai ter que ser sincero, se você já tem esse livro Não ou tenho, ou já leu, não tenho, não li. aí eu vou te dar um outro presente e esse livro vai para o passo repassa, vai para outra Não, eu pessoa. quero, não tenho, não li, tô muito contente. Então, Oh, meu amigo. tá aqui o presente, é um livro que eu conheci há pouco tempo, né, essa questão do Paulo Vieira, achei interessantíssimo aí o poder da ação. É Tchan, tchan. é um conhecimento novo aí, mas acho que é um conhecimento que, para quem está em movimento como você, é um conhecimento interessante. Aí o que eu vou fazer nesse livro é, em cima da dedicatória dela depois, colocar a dedicatória, eh, adicionando o seu nome. E vou depois lhe conectar com a doutora Maria Miss também, porque tem uma energia aí. Eu falei para ela: "Ó, então eu vou fazer essa brincadeira com a próxima pessoa que vir para o podcast e a gente vai conectar você a um brasileiro aí que a gente não sabe quem vai ser, vamos ver". Então é isso aí, tá bom? Muito obrigado, viu? Vai ser um prazer falar com você, doutora. Adorei. É isso aí. Então, nessa reta final do nosso podcast, ó, apareceu aqui agora, a internet é algo que reverbera, sem limite. A gente não sabe onde as ondas da internet levam esse conteúdo, né. Hoje nós estamos no YouTube, Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Apple demorou um pouco mais para entrar, porque há protocolos mais longínquos com a Apple, mas se você colocar lá no seu iPhone, quem tem iPhone, no aplicativo que é nativo do iPhone, Apple Podcast, procurar CEO TV,
Então, a partir do momento que a gente publicar, colocar lá dentro do iPhone Jorge Inafuco, vai aparecer seu podcast aqui lá dentro do iPhone para o mundo inteiro, né? E essa internet nos levou a ter uma audiência, segundo os analíticos do YouTube e do Spotify, em 20 países. E estamos crescendo, sobretudo, nos países de língua portuguesa na África. Então, eu queria que você lançasse as suas considerações finais aos ventos digitais da internet agora, fazendo 2 considerações. A primeira é as pessoas que estão nos vendo nesse plano que a gente está de vida. E a segundo recado, eu queria que você falasse com aquela pessoa que vai estar nos assistindo daqui a 200 anos. Que o podcast vai ficar aí nos ventos da internet, a gente vai passar e ele vai ficar por aí na internet e a gente vai ter esse beneplácito de alguém daqui a 200 anos ver por que esse japonês falou há 200 anos atrás e chegou até mim essa fala, né? Seja no telefone, no iPhone, ou seja, o que porventura vai acontecer. Então é com você, meu amigo Jorge, as suas considerações finais, se puder olhar para esta câmera aí. Tá bom. Bom, você falou que tem um público da África que nos assiste, da África de língua portuguesa, então tem uma mensagem, um pensamento, provérbio africano que eu gosto muito, cada vez faz mais sentido para mim, que diz assim: se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se você quiser ir longe, vá acompanhado, né? Então, cada vez eu entendo e valorizo e prestigio o valor do coletivo. Então, tá aqui com meu amigo Rodrigo, que tem essa ação, poder da ação empreendedora, generosa e coletiva, né? Ele está compartilhando, divulgando o seu conhecimento, o seu contato. Pode ter um ritmo mais lento, mas ele é muito mais poderoso. Então, gosto muito disso. Cada vez mais eu pretendo ir longe ao invés de ir rápido. Tem um pouco a ver com aquela maturidade que a gente conversou. E para daqui 200 anos, o que eu gostaria de dizer para as pessoas, eu espero que a gente não tenha deixado muitos problemas para vocês. E se por acaso a gente tiver deixado, que vocês tenham toda a paciência, toda a competência, toda a disposição para resolver. Porque a humanidade, eu acho que merece momentos de prosperidade, momentos de paz e momentos de prazer, como a gente falou anteriormente. Então, espero que paz, prosperidade e prazer tenham dado certo, que vocês daqui 200 anos estejam usufruindo disso. Então, pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio do CEO TV Podcast, aí com o nosso amigo Jorge Inafuco, que nos deu uma aula aqui de varejo, nos deu vários insights aqui sobre diversos tipos de operação de varejo. E a gente se vê, não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante, é gratuito para você que está assistindo fazer esse espelhamento com profissionais do calibre de Jorge. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser relevante ou vai ajudar, e nos vemos aí nos próximos episódios do CEO TV Podcast. Agora a gente vai pedir para o nosso amigo Jorge se despedir falando o nossa tríade de palavras, que é a chave mágica aqui do programa, que é saúde, força e fé. A gente vai passar agora para que Jorge dê esse Shazam, essas palavras aí para energizar você aí com esses 3 pilares, que um dia a gente vai falar sobre esses 3 pilares aí em algo que a gente está preparando para vocês. Então, a todos e a todas, saúde, força e fé. Hey, valeu! Aí, meu amigo. Cara, quando você falou 1h30, eu achei que era muito. Falei, não vai dar, imagina, não vai dar pra 1h30.